Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui em casa, meio no improviso mesmo, para passar um pouco para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar para poder iniciar as atividades na plataforma do aplicativo que vocês já devem ter baixado. E eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre esse livro, né? Tendo esse livro como referência, o texto na sala de aula do autor João Vanderlei Geraldi e outros autores. Então, esse título, né, que está aí abordando o texto na sala de aula e trazendo para o nosso dia a dia que esse texto ele vai ser trabalhado em casa, né, cada um da sua casa, para tentarmos aprender juntos a partir do meio virtual. Eu sou o professor Kellyson. Vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa, né, nos segundos anos A, B e C. Vocês sabem que houve a troca, o reajustamento de professores na disciplina, né, e vou estar aí substituindo a professora Silvia. Para essa aula eu selecionei para a gente ver alguns aspectos sobre leitura e análise de textos em língua portuguesa. A palavra análise eu gosto de usar porque, além de poder observar os aspectos relacionados ao tema e ao assunto principal do texto, nós também podemos adentrar ainda mais na estrutura desse texto e observar os elementos que o autor utiliza com o objetivo de produzir sentidos no interlocutor. Gostaria de lembrar para vocês o conceito de textos, né, para a gente evitar aquele questionamento. Mas isso é um texto? Às vezes eu passo uma imagem para o aluno, um texto apenas com imagem, e o aluno olha para aquilo e não chama de texto. Mas nós sabemos que todo texto ele tem sentido, né? Então tudo que tem sentido, né, que pode ser pode ter um efeito de significado no interlocutor ou no leitor, é um texto. Então o que é um texto? Um enunciado com sentido. Além disso, eu gostaria de passar para vocês o caráter social do texto, né? O que impulsiona o texto? O que motiva a produção de um texto? O que motiva é um contexto ou uma realidade social. Então, se eu produzo um texto, esse texto ele vai circular em determinado local. Esse local eu posso chamar de cidade. Então, eu estou localizado em uma cidade, eu vou refletir a realidade dessa cidade, né? Embora esse meu texto circule no meio virtual, ele vai refletir um pouco a realidade na qual eu, produtor do texto, estou inserido. E essa cidade ela está localizada em um estado. E esse estado ele está inserido no contexto nacional, no nosso caso, Brasil, que tem uma língua materna predominante, né? E esse Brasil, esse país, ele está localizado em um âmbito global que a gente chama de planeta, no caso, a Terra, quando a gente tratar de efeitos a nível mundial. Então, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar que todo texto ele está inserido em uma realidade específica, e essa realidade específica faz parte de uma realidade mais ampla, né? Cada vez mais ampla, até chegar ao âmbito nacional. E isso a gente vai ver daqui a pouco, que tem a ver com a questão
com a abordagem do texto que eu selecionei. O texto que eu selecionei, pessoal, é bastante leve, é interessante. É uma charge, vocês já podem observar aqui, que trata exatamente do nosso contexto atual. O autor dessa charge, ele se apropriou da realidade atual para escolher os elementos que compõem o texto. Então vocês podem olhar em primeiro momento que o texto ele está explorando tanto elementos imagéticos, ou seja, elementos não verbais, quanto elementos verbais, ou seja, palavras, né? Então ele tem uma mesclagem de linguagem. E o sentido desse texto, os sentidos no plural, né? Os sentidos desse texto são construídos a partir do momento em que eu vou decifrando, eu vou desvendando os elementos que o compõem e que ajudam a produzir sentidos. Em primeiro momento, você observa o quê? Você observa uma figura de um homem, né, um personagem aqui, que está ilustrando atitudes, está representando as atitudes que estão sendo recomendadas para que possamos prevenir o coronavírus, né? A transmissão da doença Covid-19. E aí você vê a recomendação, né, de álcool em gel, você vê a ação do personagem lavando as mãos, uma atitude que deve ser individual, e você vê inclusive o uso da máscara, que é uma das principais recomendações hoje se você for sair de casa. E aí esse personagem ele ganha voz, e essa voz é o seguinte: lavar as mãos, máscara, álcool gel, não esqueci nada, exclamação. Quer dizer, essa exclamação ajuda a fazer o quê? Ajuda a enfatizar a voz do personagem, né, que está convencido de que está fazendo o que é recomendado, está agindo adequadamente. Mas, para a nossa surpresa, nós vemos aqui uma personificação da morte, né, que está cercada de mosquitos. E aí a morte está controlando, né, manipulando o mosquito, no caso aqui, que envolve a realidade da dengue, né? Então, o que acontece aqui? Esse mosquito, ele ganha voz a partir dos elementos verbais. O que ele diz? Respondendo à fala do nosso personagem, ele diz: esqueceu de cuidar do quintal. Exclamação também. E aí tem a interjeição e. Então, pessoal, o que a gente pode refletir sobre esse texto? O que o autor quer? O que o autor pretende com esse texto? Pretende alertar, né? Conscientizar, despertar a reflexão no interlocutor de que não basta você se preocupar com um problema, né? Apesar de que esse problema está sendo o destaque do momento, porque é a nível mundial, né? Envolve uma pandemia. Mas, além de se preocupar com isso, você também tem que se preocupar com a realidade que ainda é presente na nossa sociedade brasileira. Então, aqui já vai ser a realidade da epidemia. Então, os sentidos desse texto, eles são possíveis tanto através dos elementos não verbais quanto através dos elementos verbais. Eles se complementam, né, para produzir os significados de maneira integral do texto. Vindo para o que eu anotei aqui para vocês, o que eu tenho que considerar quando eu for analisar um texto? A primeira coisa é o tipo de linguagem. Se eu tenho um texto
quando o meu primeiro contato com esse texto é visual, né? Não é cognitivo. Eu não exijo da minha mente refletir sobre o seu conteúdo ainda. Basta eu olhar e já identifico o tipo de linguagem, que pode ser tanto verbal, que é o texto tradicional, né? Composto por palavras, quanto não verbal, e também pode envolver o caráter misto, né? A linguagem ela pode ser mista, de verbal, palavras, com não verbal, imagens. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: esse contexto do verbal e do não verbal, ele envolve o contexto da imagem estática, né? O que é a imagem estática? Vem de estátua, né? Não possui movimento. Movimento. Então, vai envolver o contexto, pessoal, dos suportes, ou seja, dos locais de circulação em que o texto ele podia ser imprimido, né, ou impresso. Suportes de material impresso, né, mais antigo, apesar de ainda existir hoje. Então, o contexto desse tipo de linguagem verbal e não verbal é que essa imagem ela não tinha movimento, mas quando surgem os novos recursos tecnológicos, a exemplo do computador, do celular e das novas mídias, esse texto ele ganha uma nova configuração. O aspecto linguístico dele é ampliado e ele passa a ser mais multimodal, que é o termo que a gente utiliza mais nos dias de hoje, e também pode ser chamado de multissemiótico. Isso aqui vai envolver, basicamente, os suportes digitais, tá? Então, quando esse texto ele ganha uma nova configuração, além das palavras que podem estar estáticas, como em movimento, ele pode ter imagem também em movimento, assim como essas palavras, elas não precisam estar escritas, mas elas podem estar em modalidade oral. Exemplo, música, né? MP3, você não tem a palavra escrita, mas tem a palavra pronunciada através da melodia da música. Então, isso aí são aspectos multimodais. Além do verbal e do não verbal, vocês podem ter elementos que configuram a era digital, né? Som, movimento, filtros, né, que você pode utilizar na edição de seu texto e por aí vai. Exemplo disso são as imagens que ganham movimento, breves movimentos, como os GIFs, né? Os GIFs, eles têm uma configuração de imagem, mas imagem em movimento. Então, uma linguagem já mais multimodal. Então, esse tipo de linguagem ele é identificado a partir do primeiro contato que você tem com o texto. O segundo contato, que quando você faz a leitura desse texto, você já o identifica, que é o tema, né? O tema ou ideia núcleo, que é a ideia principal, ou ideia central. Então, quando você lê o texto a primeira vez, você já identifica o tema. Esse texto, ele fala sobre uma doença específica, ou ele fala sobre várias doenças? Ele fala sobre amizade? Ele fala sobre tecnologia? Ele fala sobre família? E por aí vai.
Então, o segundo contato é o tema. Lê o texto pela primeira vez, identifica o tema. Inclusive, pessoal, a gente tem que considerar principalmente a função do autor, né, que é o enunciador da mensagem. Ao escolher esse tema, ele delimita um objetivo. E esse objetivo do texto pode ser vários, né? Podem ser vários. Por exemplo, o texto ele foi produzido para divertir ou entreter. No caso, por exemplo, histórias em quadrinhos, né, que geralmente são produzidas para entreter. Por exemplo, na linguagem multimodal, desenho animado, né, animes. O objetivo principal, em geral, é entreter. Esse texto, ele tem como objetivo convencer sobre alguma coisa? Ou persuadir, né? No caso das propagandas que querem vender o produto, ou mesmo o anúncio publicitário que quer convencer sobre uma ideia. Esse texto, ele foi produzido para instruir, quer dizer, o autor quer ensinar você a fazer alguma coisa. No caso, por exemplo, das receitas, né, de refeições, né? Então, ali há um ensinamento, há uma instrução de como realizar tal procedimento, né? Ou esse texto, ele quer criticar alguma coisa. E, geralmente, conscientizar. São vários os objetivos que o autor pode delimitar em relação ao texto. Isso aqui vai estar intrinsecamente relacionado à escolha do gênero, né? Esse autor, do gênero textual, esse autor, quando vai produzir, ele organiza o texto em determinada estrutura. Por exemplo, esse texto ele vai ser escrito em versos, né? Vai ter rimas ou não vai. Por exemplo, se ele for produzir um poema ou uma música, esse texto ele vai ser produzido em versos. Ou, no caso aqui, por exemplo, né, uma charge, né, ele quis passar a mensagem através de uma charge. Então, basicamente, ele tem que ilustrar. E também, ele geralmente usa palavras, né, que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal, né, não verbal e verbal. Então, esse autor ele delimita o gênero. Esse gênero ele já tem basicamente o objetivo específico. E esse tema, pessoal, ele está relacionado também ao contexto de produção e circulação do texto, né? Então, todo o texto ele está inserido em uma realidade, né? Realidade. O autor produz o texto para circular em determinado suporte. E esse suporte, né, com sua circulação, vai atingir um público alvo, né? Tem texto que por exemplo, elaborado para alcançar o público feminino, né? Ou, por exemplo, elaborado para alcançar as crianças, o público infantil. Ou produzido para alcançar o público em geral, né? Como no caso aqui do texto que a gente escolheu. É um texto que quer conscientizar sobre alguma coisa, né? Que a gente já viu, e não delimita o público. Qualquer pessoa pode ler. É claro que alguns vão ler com mais facilidade, outros vão ler com um pouco mais de dificuldade, mas é um texto relativamente fácil. Então, esse contexto de produção, ele vai envolver tanto o autor que vai produzir, quanto o suporte, né, para que esse texto circule no meio social. No meio social. Então, relembrando, pessoal, se esse contexto do texto que a gente selecionou envolve
o problema da pandemia do Covid-19, esse momento ele envolve uma época, né? Século XXI, por exemplo, ano 2020. E se ele envolve uma época, ele vai estar marcando aspectos históricos. Por quê, pessoal? Porque ao longo da história, por exemplo, a gente já viu que sofremos vários desafios de pandemias, né? Então a gente tem ao longo da história vários momentos de desafios que inclusive foram superados. Então os textos produzidos naquela época, né, que não são tantos como hoje, porque hoje a gente tem a tecnologia, a internet, eles ficaram no tempo. Mas esse texto aqui, apesar de ser atual, por exemplo, um dia, daqui mais futuramente, ele vai ficar na história, né? Por quê? Se Deus quiser, vamos vencer essa pandemia e controlar esse vírus na sociedade. E aí vão surgir novos desafios. E esses novos desafios vão provocar a produção de textos novos. Textos que têm uma efetiva função social e que exercem um poder de conscientizar, né? No caso do gênero charge. A gente tem visto vários textos desse gênero na mídia. Então, aqui o contexto de produção é fundamental para que possamos compreender esse texto, inclusive de uma maneira que a gente possa ser crítico, né? Crítico na leitura desse texto. Não basta ler os sentidos, é preciso identificar as realidades que compõem esse texto e que nos ajudam a compreender, né, os problemas, os momentos históricos. E aqui, como eu já falei, o suporte, que tem a ver com a circulação, né, que é o local onde o texto é publicado e circula, né? A gente tem aí uma rede hoje enorme em que as possibilidades de circulação desse texto são várias, né? Os tradicionais, né, que ainda existem hoje, por exemplo, o livro, né? Um texto pode circular no livro. Esse livro no contexto atual, ele já tem uma nova configuração, né, que é mais democrática, todo mundo pode acessar, é mais barata, que é o e-book. Esse texto ele também pode estar numa revista, e essa revista pode ser tanto impressa quanto online. Impressa ou online, né? Inclusive esse texto ele pode estar circulando nas redes sociais, né, que tem toda uma estrutura para receber qualquer tipo de linguagem de texto. O livro impresso, ele só tem a estrutura de ter, né, de circular um livro, um texto ou textos, né, com linguagem verbal e não verbal estática. Mas o e-book, né, ele já tem ele pode ter uma nova configuração. Revista online da mesma maneira. Redes sociais aí amplia ainda mais, né? As possibilidades de publicação de textos nas redes sociais são imensas. Então, pessoal, basicamente são esses 4 aspectos que a gente vai ver agora e que vocês vão poder fazer a atividade inicial, tá? Qualquer dúvida vocês perguntem. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o objetivo das informações. E só para finalizar, aqui no nosso textinho, o que eu posso extrair em relação à gramática aqui, né? Vocês têm a questão das imagens. Então, na imagem não há como eu trabalhar a gramática, obviamente. A gramática existe para analisar a parte verbal, né? Que são as falas. E eu posso observar aqui e fazer uma referência à figura de linguagem chamada personificação, como eu falei, né? Que é uma figura de linguagem que o autor ele explora características
humanas, né, de ser vivo, em coisas que não têm vida, no caso aqui a morte, né, que tem todo um formato de ser vivo. Aqui na parte verbal, a gente pode observar o quê? Que o autor explorou uma ação que deve ser feita por todos os cidadãos, que é lavar as mãos. Para isso ele utiliza o quê? Um verbo no infinitivo, indicando uma ação que não foi realizada, porque indicando que nós temos que fazer a ação de lavar as mãos. Máscara, né, que é um substantivo, álcool, gel, que inclusive aqui, se não tiver a preposição em, eu devo colocar um hífen, né, porque são duas palavras para formar uma palavra composta. Então, substantivos indicando o que eu tenho que usar, né, para minha higiene, e a afirmação dele, não esqueci nada, né, um verbo aqui indicando uma afirmação, com o advérbio de negação, né? E aqui, pessoal, na fala do mosquito, nós temos o uso do verbo no pretérito perfeito, né? Esqueceu, né? A pessoa se cuidou, mas esqueceu de cuidar do quintal. Quer dizer, fazer apenas uma ação não basta, né? É preciso eu cuidar também dos problemas que ainda persistem na sociedade. E se eu não fizer isso, qual a consequência? A consequência é que a morte pode estar acompanhando o mosquito, que pode afetar a pessoa, se você não cuidar do seu quintal. Certo? Então, no mais é isso. Por enquanto, a gente encerra esse vídeo. Eu vou deixar o meu contato para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa atividade, a esse conteúdo, né? Vocês anotem o que vocês conseguirem no caderno, né? Para depois a gente conferir quando a gente retornar nas aulas. E qualquer dúvida, estamos aí. Cuidem-se, né? Tenham cuidado, se previnam e cuidem uns dos outros. Apesar da distância, a gente pode se aproximar cada vez mais através das novas tecnologias. Vamos conversando até lá e até mais.